Oi, pessoal, aqui é Bianca e esse é o primeiro episódio do Além do Prato. Bom, esse episódio vai ser um pouco para que eu possa me apresentar, falar um pouquinho da minha formação. Vou falar também um pouquinho para vocês da ideia, de onde eu tirei essa ideia de fazer um podcast e também o que eu espero desse podcast, o que eu planejo compartilhar aqui com vocês. Vai ser um podcast um pouco mais curtinho, mas eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. Bom, eu tenho 23 anos e eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela USP. A minha formação em Engenharia de Alimentos, na verdade, ela está muito relacionada pelo fato de que eu sempre fui apaixonada por comida. Quando eu era criança, na verdade, eu gostava de comer. Eu amava comer qualquer coisa. O melhor presente para mim era comida. Um momento de alegria eram as refeições com toda a família junta. Eu sempre fui apaixonada por isso. E crescendo, ficando um pouquinho maior, eu fui vendo que eu continuava amando comida, mas também tudo o que estava em volta, né, da comida. Então, todas as tradições, como a cultura afeta o que a gente come. Eu queria entender por que a gente come o que a gente come, da forma que nós fazemos, né? Queria entender a produção, queria entender como em outros países funciona a relação da comida com as pessoas. E eu vi que, na verdade, a comida ela, sempre está presente. Ela sempre é parte de algo importante nas nossas vidas. E foi a partir dessa paixão pelos alimentos e também juntando tudo isso com a parte de exatas, que eu achava muito interessante, eu resolvi fazer engenharia de alimentos. E eu posso falar para vocês que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Porque realmente é um curso muito amplo. Aliás, abrindo um pequeno parênteses, se você que está ouvindo esse podcast pensa em prestar vestibular daqui a um tempo, ou se você conhece alguém que vai prestar vestibular e essa pessoa gosta um pouco de exatas, recomenda para ela ver, pelo menos pesquisar um pouco sobre engenharia de alimentos. É um curso muito, muito interessante, porque a gente estuda de tudo mesmo. A gente vai estudar realmente cálculo, engenharia, né, engenharia básica ali, mas também nós vamos fazer muitos trabalhos com máquinas, a gente vai trabalhar em laboratório, a gente vai trabalhar com o próprio alimento, então produção de alimentos. E depois, essa pessoa ela pode trabalhar em empresas alimentícias, ela pode trabalhar, né, Nestlé, em Ambev e até em empresas não alimentícias. Porque as empresas, as indústrias, elas sabem que o engenheiro de alimentos ele tem uma formação bem sólida. E aqui no estado de São Paulo nós temos ótimas faculdades, então, bom, eu indico, vale a pena pelo menos dar uma olhada no curso. Então, fechando esse parênteses, durante a minha formação em Engenharia de Alimentos na USP, eu tive uma formação muito completa. Eu realmente aprendi muitas coisas interessantes. E durante 2 anos também eu fiz um duplo diploma na França, que é algo que eu vou comentar com vocês ao longo dos episódios, que também contribuiu muito para que eu conhecesse, né, sobre a produção de alimentos, essa consumação em outro país, com outra cultura. E acabou que eu fui armazenando na minha cabeça aqui alguns fatos muito interessantes sobre a comida, algumas curiosidades, e eram coisas que eu guardava para mim mesma ou eu compartilhava no máximo com a minha família. E só que eles sempre, né, me questionaram por que você não compartilha isso com outras pessoas. E eu acho que realmente isso faz total sentido para mim. Primeiro porque eu amo podcast, então acho que eu gosto muito de ouvir e é uma maneira fácil da gente aprender coisas, porque dá pra ouvir podcast fazendo outras atividades, lavando uma louça, limpando a casa, indo pro trabalho, pra faculdade. Então, eu amo esse formato do podcast e falar sobre alimentos é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que atualmente talvez a gente esteja vivendo numa época onde a nossa relação com a comida seja um pouco instável, seja um pouco tóxica, né? Se a gente pode falar. Porque a gente muitas vezes não sabe o que a gente está comendo, a gente não conhece o produto, ou a gente ouve informações que mais nos prejudicam do que ajudam, porque elas são muito complexas e muito confusas. Então, eu falei assim, poxa, se eu tenho essa informação aqui dentro da minha cabeça, ela vai ser
ela vai ser útil para alguém, eu acho. Então, eu vou compartilhar isso. E esse é o meu objetivo, é fazer um podcast, é ter essa conversa aqui com vocês de uma forma muito tranquila, muito leve, compartilhando curiosidades sobre os alimentos, sobre como a nossa alimentação ela está vinculada a basicamente tudo na nossa vida. Então, saúde física, saúde emocional, se você faz esporte, é importante, né, a alimentação, qualquer coisa, até nas nossas relações entre família, entre amigos, até, né, num casamento, a comida é sempre importante. E também pequenas curiosidades do tipo, por que não pode lavar o frango, de onde vem o ketchup, coisas que, né, são interessantes. E eu acho que conhecimento é sempre uma boa opção. É só tendo conhecimento que a gente pode fazer boas escolhas, que a gente pode entender melhor o que nós estamos consumindo e assim tudo fica mais claro. E nós podemos fazer, né, fazer escolhas de forma muito mais clara e realmente buscando viver e consumir aquilo que a gente deseja, e não só porque a gente não entende ou porque nós estamos sendo influenciados por algo externo. Então, esse podcast ele foi criado com essa ideia de ter uma conversa bem tranquila. Então, vão ser episódios bem curtinhos, cerca de 2 episódios por semana, eu tô pensando. E episódios de cerca de 10 minutos, com temas variados. Já tô pensando também em trazer convidados. Vai ser algo bem legal e é basicamente isso. Eu quero que vocês se sintam à vontade para comentar aqui, para me mandar uma mensagem, para trocar uma ideia. Eu realmente estou aberta. O meu objetivo aqui é fazer amigos, conhecer vocês e que a gente possa, né, se ajudar e aprender juntos aí nessa jornada. Então, se vocês quiserem me mandar mensagem, o meu Instagram é @bi_paranhos. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos!